E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Zé Celestino, professor de Física. Vamos para mais uma aula do nosso mini curso de Eletrostática, ok? Estamos iniciando aqui a nossa aula número 7 e nessa aula nós falaremos sobre energia potencial elétrica, ok? Se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva no nosso canal, tá? Acesse a playlist sobre eletrostática para que você não perca nenhuma aula que está sendo postada aqui no nosso canal, ok? Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa aula, beleza? Bom, primeiramente vamos relembrar aqui algumas coisinhas, tá? Alguns conceitos breves aqui. Bom, nós já estudamos sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a lei que trata sobre a força elétrica. Então, nós aprendemos que para a gente calcular a força elétrica, né, na verdade, o módulo da força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Matematicamente, nós temos essa fórmula aqui, ok? Beleza? Tá aí tudo bem. Nós aprendemos também sobre campo elétrico. Nós aprendemos que em cada ponto de um campo elétrico existe um determinado módulo do vetor campo elétrico naquele ponto. E, por exemplo, se nós colocarmos uma carga de prova em um determinado ponto do campo elétrico, essa carga de prova ela sofrerá a ação de uma força, ok? E para a gente determinar o valor, o módulo do campo elétrico naquele ponto onde foi colocada aquela carga, basta a gente fazer aqui a razão entre a força que está agindo sobre aquela carga dividindo pelo valor daquela carga em módulo, ok? Então, é assim que a gente calcula o módulo do campo elétrico, ok? Mas aprendemos também que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. O campo elétrico ele existe apenas graças à sua carga geradora, né? O Qzão que a gente coloca lá nas questões, enfim. E para a gente calcular, para a gente determinar o campo elétrico em um determinado ponto do campo elétrico, né, a gente vai utilizar a seguinte fórmula aqui, a seguinte equação, tá? E é igual a K vezes Qzão em módulo sobre D ao quadrado, né? Só lembrando, reforçando que esse K é a constante eletrostática, ela aparece tanto aqui como no cálculo do campo elétrico, como aqui no cálculo da força elétrica, ok? E frisando ainda mais, geralmente se utiliza a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então agora vamos continuar. Bom, energia potencial elétrica, certo? Então quando você ergue um livro para colocá-lo em uma estante, você gasta energia, certo? Então você imagina aqui a situação, tá aqui a moça elevando o livro e colocando na estante. Então, ela está gastando uma certa quantidade de energia, certo? Mas você sabe para onde vai essa energia? Nós sabemos que energia não se cria, não se destrói, energia se transforma, né? Então, essa energia ela fica armazenada no livro na forma de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela depende da altura onde nós posicionamos aquele determinado objeto. Quanto mais alto nós posicionamos aquele objeto, quanto mais alto de uma referência, né, que pode ser o solo ou outra referência. Então, quanto mais alto, quanto mais distante a gente posiciona aquele objeto daquela referência, maior vai ser a energia potencial gravitacional, né? Vem da gravidade, ok? Por isso que nós temos aqui a altura como um fator determinante. E também, da mesma maneira, quando você comprime ou distende uma mola ou um elástico, diminuindo ou aumentando o seu comprimento, acontece o armazenamento de energia. Então nós temos aqui, olha só, um garotinho com um elástico, ok, na sua mão, e aí ele estica aquele elástico.
assim como também nós temos aqui um exemplo de uma mola, que ela está comprimindo e se distendendo, né? Ou então ela está esticando, a gente está comprimindo e esticando, ok? A energia fica armazenada nesses objetos, nessas situações, na forma de energia potencial elástica. Então, a energia que a gente gasta distendendo ou comprimindo, ela fica armazenada numa forma de energia potencial elástica. Bom, então agora vamos considerar, certo, o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme Qzão, né? Ó, nós temos aqui a carga elétrica Qzão, positiva, fixa em um ponto O. Então ela está fixa aqui nesse ponto, ok? Então agora nós vamos aproximar uma carga de prova Qzinho, certo? Positiva da carga geradora Qzão. Então olha só, nós colocamos aqui uma carga de prova positiva e nós vamos aproximar, certo? Aproximar da carga geradora do campo elétrico. Então a energia despendida ao mover a carga não é perdida, ela fica armazenada na carga Q, né, na carga de prova Qzinho, e recebe o nome de energia potencial elétrica, certo? Então, por que é energia potencial? Porque é energia de armazenamento, ok? A gente aprende lá no primeiro ano, a energia potencial, ela é uma energia de armazenamento, energia cinética, é uma energia de movimento, ok? Então, você visualiza aí a situação, certo? Eu tenho uma carga geradora, ok? E eu tenho uma outra carga aqui. Eu pego essa carga e aproximo dessa carga geradora. Então, eu gastei uma certa energia, certo? E como nós já sabemos, energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. Então, esse ato que eu fiz aqui de levar essa carga de prova até a proximidade daquela carga geradora, esse ato me fez com que se gerasse uma energia, que a energia se concentrasse na carga de prova na forma de energia potencial elétrica, né? Por que a energia potencial elétrica? Porque nós estamos lidando com cargas elétricas. Então eu vou especificar aqui melhor a nossa situação. Então nós temos aqui a situação lá. Ó, nós temos a carga de prova geradora, carga positiva, né, Qzão, e nós temos aqui o desenho das linhas de força, certo? Isso aqui nós já aprendemos. E nós temos aqui um certo referencial de deslocamento, ok? Então você imagina que eu estou pegando essa carga de prova, essa carga Qzinho, vindo do infinito. Quando eu digo vindo do infinito, é vindo de uma distância bem grande da carga geradora, ok? E eu vou aproximar essa carga de prova, da carga geradora, ok? Bom, eu acredito que todos lembram sobre trabalho, ok? Então, quando eu pego um determinado objeto e realizo, imponho nele uma certa força e essa força ela provoca um deslocamento, certo? Nesse objeto, então a gente pode falar que nós tivemos aí a realização de um trabalho, certo? Então, para que haja a realização de trabalho, é preciso que a gente aplique uma força e que a ação dessa força resulte num deslocamento, ok? O que é deslocamento? É você mudar a posição de um objeto, certo? Até um outro ponto, né? De um ponto até outro ponto, ok? Bom, essa fórmula aqui é a fórmula que nós aprendemos lá no primeiro ano também do ensino médio, tá? A fórmula do trabalho. Então, trabalho, né? Ó, tá aqui, ó, que é cada coisa. T é o trabalho, né? Trabalho é igual a força, certo? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Que é esse θ? Né? Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, se vocês perceberem, nós temos aqui, olha só. Deixa eu voltar bem aqui, ó. Voltar aqui, né? Aqui nós temos o vetor força, certo? Aqui nós temos o vetor força. Então, ele tem aqui uma certa direção, ok? Perdão. Ele tem aqui uma certa direção, ó, certo?
Essa direção é a mesma direção do vetor deslocamento, ok? Ó, é a mesma direção do vetor deslocamento. Então, a gente pode concluir que esse θ, ou seja, esse ângulo entre o vetor força e o vetor aqui deslocamento, esse θ, ele é zero, ok? Então, θ, ele é igual a 0 graus. 0 graus, ok? Bom, na nossa formulazinha aqui, ela fala cosseno de θ. Vocês lembram qual é o valor do cosseno de θ, certo? Então, o cosseno de θ, ok? Perdão aqui pela letra horrorosa. O cosseno de 0 graus, né? O cosseno de 0 é quanto? É igual a 1, pessoal. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. Então, se eu substituir aqui esse cosseno de θ por 1, ele não vai fazer nenhuma influência aqui, ok? Porque nós temos uma multiplicação, e na multiplicação, todo número multiplicado por 1 é igual a 1. Bom, mas nós sabemos também que força, né? Olha só, força é igual a quem? A K vezes Qzão, certo? Vezes Qzinho sobre D ao quadrado, ok? Então, substituindo a força aqui na fórmula do trabalho, ok? Então, nós podemos dizer que o trabalho ele vai ser K, certo? Vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido por... Olha só, o que é que eu faço aqui? Eu não tenho aqui um D ao quadrado na força, certo? E eu não tenho aqui um D em cima aqui da fórmula. Eu posso cortar esse D com 1 aqui do D ao quadrado. Então, sobrou apenas D, ok? Ok? Então, nós temos aqui, ó, T, né, trabalho, é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D. Trabalho é energia. Esse trabalho que nós realizamos aqui, ok? Que nós realizamos ao deslocar essa carga de prova até próximo à carga geradora, esse trabalho nada mais é do que a energia potencial elétrica, ok? Energia potencial elétrica. Então, certo? Então, nós podemos tirar aqui o seguinte, que a energia potencial elétrica que a carga Qzinho, né, a carga de prova, adquire ao ser colocada em um ponto P, né, deslocada até naquele ponto P, situado a uma certa distância D de O, né? O que é O? É o ponto de origem da carga geradora, tá? Em relação a um referencial muito distante da carga Qzão, que é certo? Que é a carga geradora, ela é dada por energia potencial elétrica, ela é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, ok? Então, nós temos aqui a fórmulazinha da energia potencial elétrica, ok? Energia potencial elétrica. Bom, no SI, a unidade de energia nós já sabemos que é o joule, ok? Energia é o joule. Vocês também podem encontrar em algumas questões a unidade medida também de electronvolts, ok? Mas a gente vai explicar em outra aula, beleza? Bom, continuando. Então, olha só, nós demonstramos, primeiramente, essa situação aqui, tá ok? A situação onde nós temos a movimentação de uma carga positiva aproximando-se de uma carga geradora positiva, certo? E nós podemos também fazer, lembrando que aqui são duas cargas de mesmo sinal, né? E nós podemos também tentar aproximar uma carga positiva, né, de uma carga geradora negativa, carga de sinais opostos, ok? Fazendo essas duas situações, a gente pode deduzir, a gente pode concluir algumas coisas interessantes, ok? Então vamos lá. Que cargas de mesmo sinal, a energia potencial elétrica ela é positiva.
e cargas de sinais diferentes, a energia potencial elétrica ela é negativa. Deixa eu só voltar aqui o slide para vocês verem uma coisa. Ó. Percebam que aqui nós não temos o módulo, ok? Perdão, aqui ficou ruim o desenho, né? Aqui nós não temos o módulo, ó, aquelas duas barrinhas, certo? Aqui nós não temos o módulo. Por quê? Porque energia é uma grandeza escalar, certo? Então a energia é uma grandeza escalar. Portanto, nós iremos utilizar os sinais das cargas, tanto o sinal da carga geradora como o sinal da carga de prova. Beleza? Então, a energia potencial elétrica, ela pode ser tanto negativa, certo? Ela pode ser negativa como positiva, beleza? Então, só frisando aqui, a energia potencial elétrica, ela pode ser negativa ou positiva. Vai depender de quê? Vai depender das cargas, tanto da carga geradora como da carga de prova. Agora vamos voltar à nossa situação aqui exposta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Bom, cargas de mesmo sinal, certo? A energia potencial elétrica, ela é positiva. Por que, professor, que ela é positiva? Porque nós temos a multiplicação de Qzão vezes Qzinho, certo? Nós temos a multiplicação de Qzão vezes Qzinho. Olha só, não é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, certo? Não é isso aqui que é o cálculo da energia potencial elétrica, ok? Então, se o sinal do Qzão for positivo e o sinal do Qzinho for positivo, o que acontece? Mais vezes mais, né? Como a gente diz, mais com mais, dá mais, né? A gente aprende lá no fundamental. E se as cargas forem de sinais diferentes, né? A energia potencial elétrica, ela vai ser negativa, certo? Ó, se as cargas forem de sinais diferentes, a energia potencial elétrica ela vai ser negativa. Por quê, professor? Ora, se nós temos aqui um Qzão positivo, né? Então ele está com sinal de mais. E um Qzinho negativo, então mais com menos, né? Como a gente costuma dizer, mais com menos dá quanto? Dá menos. Então a energia potencial elétrica ela vai ser negativa. Beleza? Ok? Então eu espero que vocês tenham se ligado nas duas situações, ok? Então, ó, aqui nós temos a primeira situação, que é duas cargas de mesmo sinal, positivo com positivo, e aqui no lado direito nós temos duas cargas de sinais opostos, sinais diferentes, uma negativa e outra positiva. Bom, nós também podemos concluir uma outra coisa, certo? Que quando a energia potencial elétrica é maior que zero, certo? Nós estamos acumulando energia, nós estamos forçando que algo aconteça. Como assim, professor? Não entendi. Então, olha só, nós sabemos que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, elas se afastam, não é? Então, só apagar aqui. Pronto. Elas se afastam, elas se repelem. Então, vejam só essa primeira situação. Eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma outra carga positiva. Eu estou aproximando, né? Aproximando uma carga positiva de outra carga positiva. Carga de mesmo sinal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando uma situação que não é espontânea. Forçando algo que na natureza não é espontâneo, ok? Então, quando eu faço algo forçado, certo? Na natureza, a gente está acumulando energia, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu celular, ok? Quando eu faço isso, ó, quando eu estou elevando meu celular, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando que algo aconteça que não é espontâneo. O que é espontâneo? O que acontece na natureza naturalmente, né? Então, ó, o celular cai, beleza? Então, o que é natural? É o celular cair. Quando eu levanto o celular, certo? Eu estou forçando, eu estou acumulando energia, estou armazenando energia, certo? Porque, olha só, eu estou indo contra algo que é espontâneo na natureza, beleza? Então, aqui na energia potencial elétrica,
Isso acontece sempre que a energia potencial elétrica for positiva, certo? Quando é que ela é positiva? Quando nós temos cargas de mesmo sinal, ou duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Acontece da mesma forma, beleza? E a outra situação é quando a energia potencial elétrica ela é negativa, certo? Então isso aqui a gente diz que nós estamos usando energia, nós estamos realizando algo que é espontâneo, que é natural. Então, por exemplo, nós temos aqui essa segunda situação, ó, certo? Essa segunda situação aqui. Então eu tenho aqui uma carga positiva, perdão, aqui eu tenho uma carga negativa, certo? Eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma outra carga positiva, ok? Aqui no caso, eu vou só consertar aqui esse vetor força, certo? Perdão. Aqui no caso, ó, a força ela está para cá, certo? Mas a intenção é que eu coloquei aqui, ó, é que nós temos uma força para cá, ok? Ok? Então, desconsiderem esse vetor força aqui, beleza? Então, vejam só, o que está acontecendo aqui nessa situação? Eu estou com uma carga geradora negativa e estou aproximando uma carga positiva. Nós sabemos que cargas de sinais opostos se atraem. Então, se eu estou levando uma carga positiva próxima a uma carga negativa, isso é uma coisa natural, já é uma coisa espontânea, certo? Então, eu estou usando energia. É a mesma coisa de eu pegar esse celular e baixar ele, certo? Então, não é o natural que ele caia. Então, quando eu faço isso, eu já estou usando energia. Eu estou realizando algo que é espontâneo, beleza? Bom, agora vamos para alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. Sobre a energia potencial elétrica, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ler as alternativas e analisar qual é a correta. Letra A energia potencial elétrica é a quantidade de carga elétrica armazenada em um corpo eletrizado? Será, pessoal? Letra B, a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Né? A gente já falou que a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar e é medida em joules. Beleza, né? Letra C, a energia potencial elétrica é uma grandeza vetorial e é medida em volts? Não, certo? Nós já dissemos que energia ela é uma grandeza escalar. Letra D, energia potencial elétrica é uma medida da passagem de cargas elétricas? Não, a gente vai estudar isso ainda lá em corrente elétrica, tá? E letra E, energia potencial elétrica é uma das formas conhecidas da energia mecânica. Não, pessoal, a energia mecânica lá é a energia potencial, né? E a energia cinética, ok? A energia potencial gravitacional é elástica, tá? E energia cinética. Então, nós temos aqui a alternativa que se enquadra, que é correta, é a letra B. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar e medida em joules, beleza? Bom, exercício número 2 diz o seguinte: duas cargas elétricas de 2 microcoulombs, né? A gente tem que lembrar, tem que saber o que significa esse símbolozinho, né? Que a gente já viu lá na lei de Coulomb. Repetindo, duas cargas elétricas de 2 microcoulombs e de menos 3 microcoulombs encontram-se fixas e separadas por uma distância de 0,5 metros no vácuo. Calcule a energia potencial elétrica gerada pela interação entre essas cargas. Então, pessoal, só um adendo aqui, tá? Então, para resolver o exemplo, nós devemos lembrar dos prefixos de unidades, muito comuns para a denotação de cargas elétricas, que geralmente exigem unidades de medida muito pequenas. Em seguida, sabendo que o prefixo mi, né, essa letrinha grega chamada mi, ela equivale a 10 elevado a menos 6, ok? Que é micro, ok? Micro. Então, devemos desenvolver o cálculo da energia potencial elétrica da seguinte forma. Então, nós temos aqui a formulazinha que a gente já aprendeu, né? Que a energia potencial elétrica é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, ok? Substituindo os valores, a energia potencial elétrica vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, como eu falei para vocês. 99% é a constante eletrostática do vácuo. Então, é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Porque é micro, ok? 2 micro. E vezes menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Vezes
menos 3 vezes 10 a menos 6. Faltou só eu colocar um pontinho aqui. Então, só colocar para não ficar errado, tá, pessoal? Então, ó, tem aqui um pontinho de multiplicação, beleza? Dividido por 0,5, que é a distância, beleza? Fazendo as contas, as multiplicações e as divisões, nós temos aí que a energia potencial elétrica é de menos 1,08 vezes 10 a menos 1, ok? Ou se você quiser ajeitar um pouquinho mais, fica menos 0,108 joules, ok? Então vejam que nós temos aqui um sinalzinho de menos. Energia potencial elétrica, ela pode ser negativa ou positiva, tá ok? Bom, e aqui o nosso último exercício, né, para encerrar a nossa aula, nós temos o seguinte. Determine a intensidade da energia potencial elétrica de um sistema composto por duas cargas fixas de 1 milicoulomb, certo? E 0,5 milicoulombs. E 0,25 metros de distância uma da outra. E assinale a alternativa correspondente. E para a gente utilizar o K como 9 vezes 10 elevado a 9. A formulazinha, nós já sabemos que a energia potencial elétrica é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado, certo? Mili, olha só, milicoulomb, certo? Vejam que aqui nós temos uma letra M, é mili. Mili é 10 elevado a menos 3. Nós temos que aprender mili, micro, nano, ok? Isso é muito importante que vocês aprendam essas terminações desses prefixos, tá? Então, vamos lá. Então, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3, porque é milicoulomb, vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, porque é milicoulomb, dividido por 0,25. Fazendo as continhas, as multiplicações, as divisões, né? Para a gente não perder muito tempo, dá um total de 1,8 vezes 10 elevado a 4 joules, ok? Então, nós temos aqui a alternativa correta, a alternativa A, beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de todos e, novamente, se inscreva no canal, acompanhe a playlist. Se você perdeu alguma aula, acesse aqui a playlist, ok? Que está aparecendo aqui para vocês no cantinho. E até breve. Um abraço a todos. Se cuidem. Tchau. Valeu.